Deus da providência, que Ele vê antes de tudo acontecer, e Ele prevê tudo o que está acontecendo e vai acontecer na sua vida com sabedoria. Então, quando nós estamos dizendo, como Juliana testemunhou, o Diego testemunhou o livramento ali na vida dele, a Eni testemunhou que Deus providenciou uma loja muito melhor do que ela estava, e assim o Senhor vai providenciando todas as coisas. Providenciou para nós esse equipamento do carro, que um homem que era da Fiat tinha um documento do Volkswagen, e ele ainda falou com a gente naquela época: olha, isso é provisório. Ficou provisório durante 2 anos até vender o carro, porque a peça ficou altamente encaixada ali. Então Deus é o Deus da providência, e eu vim falar nesta noite um pouco sobre esse Deus, Deus da providência. Amém? Em nome de Jesus. Vamos abrir Filipenses 4:19. E eu quero, em nome de Jesus, com o objetivo de trazer esta mensagem e trazendo para o seu coração e para o meu coração a seguinte afirmação: não desista. Creia na providência de Deus para a sua vida. Se ainda não chegou a sua bênção, é porque ainda não é hora. Deus está te provando para você ser aprovado. Filipenses 4, versículo 19, diz o seguinte: todo mundo achou? Amém ou misericórdia? Amém? Mas o meu Deus, repete comigo, mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha o que a palavra do Senhor está nos dizendo: Deus suprirá todas as vossas, então todas as minhas, todas as nossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas. Por que essa parte? Em conformidade com as suas gloriosas riquezas. O que significa isso? Significa que Deus, Ele não vai multiplicar, Ele não vai nos entregar na mesma medida que nós temos, porque muitas vezes nós não temos aquilo ali, nós não temos condição daquilo ali, mas em conformidade com a gloriosa riqueza que está em Cristo Jesus, Ele opera em nós aquilo que nós não temos, aquilo que nós oramos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós precisamos, e Ele vem nos entregando com a providência dEle, segundo a riqueza de sua glória. Ele não está dizendo que, então, se alguém, olha só, segundo a minha condição, não é segundo a sua condição, não é segundo aquilo que você pode fazer ou dar, mas é segundo a riqueza gloriosa de Deus em Cristo Jesus. Quando nós entendemos que o Senhor providencia para nós coisas que não são do nosso departamento, como que a gente ia produzir uma peça, como que Juliana ia impedir alguma coisa, como que o Diego ia impedir alguma coisa, ele estava ali à mercê. Muitas vezes nós estamos à mercê, mas não é segundo o que nós podemos fazer, é segundo a gloriosa presença do Senhor, segundo a riqueza da glória do Senhor Jesus. Então, nós podemos confiar nesse Deus, porque Ele não dá aquilo que merecemos, que é a morte, mas Ele nos entrega aquilo que nós não merecemos, que é a vida eterna. Isso chama-se graça do Senhor. A graça do Senhor é quando nós entendemos que esse Deus Todo-Poderoso poderia nos entregar aquilo que nós merecemos, como um condenado merece algo e ele tem remissão de alguma forma. Nós merecemos a morte, mas o Senhor nos entregou a vida eterna. Então esse é o Deus que providencia todas as coisas. Vamos abrir em Salmos 46, versículo 1. Aleluia. Salmo 46, versículo 1. Todos acharam? Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na angústia. Olha, eu vou repetir de novo, para que você venha entender. Deus é o nosso, você vai falar no pronome de primeira pessoa. Deus é o meu refúgio e fortaleza, o meu auxílio, sempre no momento de angústia. Está angustiado, está angustiada, está
sem saber o que fazer, está no meio do furacão, está no meio da tribulação, está com problema de saúde, problema na família, problema financeiro, qualquer tipo de problema, está sendo rejeitado, está sendo injustiçado, está angustiado, confia no Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Ele é o nosso socorro. Não temos outro socorro a não ser o próprio Deus. Não há nada que possamos fazer em prol de nós mesmos a não ser dobrar os nossos joelhos e declararmos: Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais em que porta que eu bato. Senhor, abra a porta que é tua, Senhor, porque Ele é o socorro no momento da nossa angústia. Quem falou que crente não tem angústia, quem falou que servo de Deus não tem tribulação, é mentiroso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus nos evangelhos. Então nós teremos sim angústias, tribulações, perseguições, dias que parecem não terminar, dias que parecem que não vão ver amanhã, dias em que parece que ali acabou, morreu tudo, acabou, não tem esperança, não tem expectativa, mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro presente no momento da angústia. Ele é a nossa providência, é Ele que vai resolver os nossos problemas. Aleluia. Hebreus 4:16. Vamos abrir. Hebreus 4:16. É um convite a confiarmos na providência divina. Diz o seguinte: portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de abundância. Está escrito isso? Não, está escrito aqui, para que possamos obter misericórdia, achar graça e auxílio em tempo de alegria. Não está escrito isso? Está escrito o que, igreja? Todos juntos, 1, 2 e? Necessidade. Então, nós devemos buscar a Deus no momento de necessidade. Não é desesperar e desistir e parar e deixar que aquele problema seja o seu final. A última palavra é de Deus. Então, lendo agora como está escrito: portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Aqui não se fala apenas de necessidade física, material, mas aqui eu tenho certeza que Paulo foi um homem, claro que ninguém sabe muito bem quem escreveu Hebreus, mas falando dos apóstolos ali, dos discípulos que escreveram, todos sofreram perseguições, injustiças, rejeições, maus tratos, fome, frio. Então nós estamos falando de alguém que sabe o que é necessidade. Eu não estou dizendo apenas de necessidade material, mas necessidade muitas vezes emocional, psicológica, necessidade de uma resposta. Quantos de nós já esperamos a resposta angustiadamente? Resposta: se eu passei no Enem, como é que está o Enem, como é que é o gabarito do Enem, será que eu vou passar nessa prova de autoescola, será que eu não vou passar, eu fiz o concurso da OAB, como é que vai fazer, será que eu passei, será que eu não passei? Meu Deus, que dureza que é esperar uma resposta. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos achegar. O que é achegar? É que Isadora está perto ali da mãe, está chegadinha ali, protegida, diante do Senhor, para que Ele venha nos trazer, que Ele já traz, para que nós possamos alcançar a misericórdia e a graça no momento da necessidade. Então, esse versículo é um convite a nós acreditarmos e confiarmos no Senhor. E ainda em Hebreus 4, nós vamos ler o versículo 14, que diz o seguinte: sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Nós não estamos falando aqui de um Deus qualquer um,
qualquer Deus. Como a mitologia grega acredita, como muitos países acreditam em muitos deuses. Nós estamos dizendo aqui de um Deus que ressuscitou o terceiro dia e que vai voltar para buscar a igreja. O túmulo dele está vazio. Foi o único Deus que ressuscitou. Não há outro na história. Não há outro, nenhum Deus que ressuscitou e morreu numa cruz por mim e por você. Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador, enviou o seu Filho amado Jesus Cristo como providência de salvação para a humanidade. E muitas vezes nós temos medo de algumas situações. O que vamos fazer? Ora, Ele sabe todas as coisas e nós temos que confiar no Senhor em todas as situações da nossa vida, porque aquilo que nós nem sabíamos que teríamos um merecimento da morte eterna, o Senhor nos providenciou o Cordeiro perfeito, o sumo sacerdote perfeito, e nos entregou ali a salvação através daquele todo, aquele que nele crê será salvo. E o Senhor Jesus, então, hoje nós falamos de Jesus e quase imploramos às pessoas: aceita Jesus, por favor, não abandona Jesus. Nós temos que falar: por favor, dê uma chance para Jesus. Nós temos que falar: você não crê em Jesus, por quê? Se Ele morreu por você, você já creu em tanta coisa, você já acreditou em tanto patuá, você já acreditou com tantas outras coisas, promessas humanas, promessas de outras pessoas, mas não deu oportunidade para Jesus. Por quê? Se Jesus morreu por ti. Se a história virou, a história, você pode dizer que é ateu, que não acredita, não importa, mas a própria história com H, a história da humanidade, zerou o tempo na crucificação e começou tudo novo. Como negar a existência de um Deus que a zerou? Tanto é que tem A, C, que é antes de Cristo, e DC depois de Cristo. A história fala que muitas vezes é ateu, mas na história está escrito antes de Cristo e depois de Cristo. E é esse Deus que enviou o seu Filho amado, o sumo sacerdote perfeito, o Cordeiro imolado perfeito e santo, é que providenciou a nossa salvação. E muitas vezes temos medo de nos entregar a esse Deus. Temos medo de confiar nesse Deus. Por quê? Se Ele deu tudo dele por você. Se morreu numa cruz por você. Meu marido já teve uma questão de pericardite, que é uma dor no peito, por uma questão da água que bombeia o coração, que tem que ter água. Subir muito esse nível de água, dele subiu 500 ml, e ele sentiu uma dor que ele pediu a morte. Ele pediu a morte. Ele falou: me leva, Senhor, eu não estou aguentando de dor. E durante 24 horas eu vi meu marido chorando no hospital: Senhor, eu não aguento mais. Eu tinha morfina em cima de morfina. E os estudiosos dizem que Jesus, ele teve essa dor de pericardite. Ele sangrou através do seu suor. De tanta dor, ele sangrou através do seu suor. Por mim e por você. E nós temos dúvidas se devemos seguir esse Deus. Esse Deus que providenciou a vida, providenciou nós estarmos aqui nesta noite, providenciou o carro para você, providenciou o livramento de assalto para o Diego, providenciou uma simples peça de um carro Gol para nós, providenciou tantas coisas. É esse Deus que você duvida. Por quê, amada igreja do Senhor? Dia 17 do mês passado, e na verdade no último culto de gratidão, eu vim aqui testemunhar, e nem coloquei o meu nome porque eu poderia ter essa oportunidade de aqui testemunhar também, de que eu havia terminado ali a kitnet. Quem lembra disso? Então eu coloquei naquele mesmo domingo do culto da gratidão o anúncio. Juliana anunciou para mim, nem estava pronta ainda pela fé ali, só para me ver a perspectiva ali, como é que era o interesse das pessoas. E aí no domingo, do dia da gratidão, eu anunciei na hora do almoço. Quando foi na segunda-feira à noite, no dia 17, eu tinha uma dívida junto com meu marido de R$4.000 no cartão de crédito. Mas não é por irresponsabilidade, era fruto da construção. Se você pegasse ali o cartão de crédito, você ia ver construção, cerâmica, massa, tijolo, não sei mais o que, tudo de construção. E eu falei, eu e meu marido oramos e falei assim: não sabemos como vamos pagar, vamos ter que pegar o cartão pela primeira vez e dividir a dívida do cartão. E aí
eu anunciei aqui no dia 16. E aí no dia 16, isso mesmo, no dia 17, segunda-feira, havia uma moça interessada, haviam 15 pessoas interessadas. E uma delas falou comigo, eu vou pagar até mesmo antes de conhecer o imóvel, porque eu quero este imóvel. E eu falei, meu Deus, eu não sabia que a busca ia ser tanta. Pois a segunda-feira, no dia 17 de junho, essa moça alugou, Isabel. E aí o aluguel, ela poderia pagar apenas um valor de aluguel e um fiador, ou o aluguel e um calção. Eu dava essa oportunidade, um pré-pagamento e um calção, ou um pré-pagamento e um fiador. E ela simplesmente virou para mim e falou assim, eu vou te pagar 3 meses adiantado. Eu falei assim, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Uma moça chegou para mim e falou 3 meses. E sabe qual era o valor dos 3 meses adiantado, igreja? Alguém pode tentar acertar aí? 3.900 reais. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor, sabe por quê? Porque Deus é Deus de providência. Mas foi assim, gente, foi em cima da hora, igual quando apareceu a saída do escape ali, citado aqui, no meio da confusão. Foi batata. Eu falei com meu marido, olha só, no dia 17, que visse o cartão do Nubank, nós vamos pagar 3.900 reais pagos por uma inquilina abençoada. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus da providência, que vem naquilo que você precisa na hora certa e não se atrasa. Aleluia, Jesus. Vamos abrir em Salmo 20, versículo 7. Aleluia, Jesus. Louvado, exaltado seja o teu nome. Eu não me canso de dizer as bem-aventuranças do Senhor na minha vida, porque eu não mereço nada, mas o Senhor resolve me abençoar de formas que eu não tenho como dizer ao contrário. Eu tenho que testemunhar para a igreja, eu tenho que anunciar o que Deus tem feito, porque quando nós anunciamos, quando nós viemos aqui, todos vieram aqui hoje, sempre virão e sempre vêm, nós estamos ali anunciando o que Deus tem feito, as maravilhas do Senhor, e isso edifica a fé da igreja. Salmo 20, versículo 7 diz o seguinte: uns confiam em carruagens e outros em cavalos, mas nós lembraremos do nome do Senhor nosso Deus. Em quem você tem confiado, igreja? Eu confio em Deus, mas eu tenho meu pezinho lá não sei aonde. Eu confio em Deus, mas eu acredito que para chegar a Ele eu tenho que fazer um tanto de situação, um tanto de coisa, pagar promessa. Não, Deus não é esse Deus. Deus é Deus de providência. Uns confiam em carros, em cavalos, carruagens, mas nós faremos menção do nome de Deus, mas nós acreditamos no nome de Deus. Eu quero convidar você, eu quero desafiar você a crer mais no Deus Todo-Poderoso, que enviou o seu sumo sacerdote para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero desafiar você, se você tem algo diante de Deus, que ainda não obteve resposta, nesta noite, vai ser um divisor de águas na sua vida. Você vai se entregar ao Senhor, não é vindo aqui à frente, ou aplaudindo, levantando a mão, mas é aí no seu lugar, de todo o seu coração, que o Senhor venha falar no seu coração e trazer algo diferente na sua vida, uma convicção diferente, de tal forma que você esteja aqui, no domingo da gratidão, falando: Deus moveu meu coração, Deus quebrantou o meu coração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou te dar outro exemplo de providência na minha vida. E eu tenho certeza que se todos vocês lembrarem e escreverem o que Deus tem feito, você fará igual a mim, falará várias vezes o que Deus tem feito na minha, na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Esse mês, porque uma construção, para quem sabe, o Júlio é um construtor aí, né? A gente não faz dívida só um mês, a gente divide no cartão ali. Então vai aquela dívida às vezes 10 meses, 1 ano. E esse mês foi a dívida menor, porque o grandão foi 4.000. Mas ainda não era uma questão que cabia no nosso orçamento. A gente ficava assim: meu Deus, como é que eu vou fazer? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas nada de irresponsabilidade, era tudo ainda material. E uma pessoa que me devia 2 valores, há muito tempo não me pagava, essa pessoa resolveu mandar 2 prestações de uma dívida que estava devendo desde janeiro, que eu já nem contava mais com esse dinheiro.
Eu nem contava mais, eu falava assim, não, deixa ele na bênção, deixa ele tranquilo. Aí a pessoa depositou para mim um valor, passou uma semana, depositou outro valor, e esse valor foi o valor do meu cartão de crédito. Gente, eu estou falando diante de Deus. É uma coisa assim, muito certa. Eu não estou dizendo aqui só providência de dinheiro, mas muitas vezes as pessoas entendem que a providência de dinheiro é algo que me ilustra mais os olhos. Mas eu poderia dizer para você a providência quando meu carro quebrava, eu poderia dizer a você a providência quando eu precisava de alguém me ligava e falar, pastor, eu estou sentindo de orar por você. Eu posso dizer uma providência de alguém que estava doente e falou assim, pastora, eu fui visitada pelo Espírito Santo de Deus, Deus providenciou, está rodando na internet uma criança de 8 anos que estava em coma, e ele veio do coma com 8 anos e dizendo, ele é lindo, eu vi Jesus, e a lágrima descendo, e essa criança de 8 anos falando, eu vi Jesus, ele é lindo, o Deus tem fogo nos seus olhos, eu quero voltar para Jesus, e ele falando do coma com 8 anos deitado, com os olhos esbugalhados, porque ele viu a glória de Deus. Ele estava em estado de surpresa. Por quê? Ele conheceu o Deus Todo-Poderoso, ou alguma fração do conhecimento de quem Deus é. Deus permitiu visitar essa criança. Então nós trabalhamos para um Deus Todo-Poderoso, que não deve nada a ninguém. Guarda isso. Quantos livramentos o Senhor nos deu. Às vezes na última moto do Ezequiel, e eu orava, Deus dá livramento para Ezequiel, dá livramento, meu coração fechava, e eu falava, Senhor, dá livramento para meu filho, Deus. A moto quebrava, ficava uma semana mecânica, eu falei, Senhor, obrigado, porque eu sei que é livramento. Eu sei que era livramento, gente. E aí ele contava, mãe, hoje o carro fez assim, fez assado, eu caí, mas não quebrei a perna. Ah, mas não sei quem me fechou. Aí o Senhor, muito obrigado pelos livramentos. E a moto mais parava no mecânico do que na mão dele. E eu falava, Senhor, eu sei que isso é livramento. Porque como é que eu vou ficar em paz? Eu parei de ver MGTV, não vejo mais MGTV, porque só tem acidente de moto. E eu ficava, Senhor, guarda meu filho, providencia, Pai. Porque a moto é algo temporário. Providencia, ele precisa da moto para se locomover. Deus, em nome de Jesus, protege, guarda. E eu tenho certeza que Deus providenciou o livramento. Então eu não estou dizendo aqui só de coisas físicas e materiais, mas eu estou dizendo aqui de uma experiência pela graça do Senhor, mesmo não merecendo, desde os meus 19 anos, Isabela. Eu conheço o Senhor Jesus. E a cada dia eu estou mais apaixonada por esse Jesus. Porque Ele faz coisas maravilhosas. E vai fazer na sua vida, Carla. Vai fazer na sua vida, Carla, em nome de Jesus. Abre teu coração, experimente a graça do Senhor na sua vida. Ele vai fazer algo tremendo na sua vida. Tremendo na sua vida, pode crer. Pode crer, porque eu sei que vai. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu tenho orado muito pela sua vida. Deus vai te dar vitória, eu não sei como, mas Deus vai te dar estratégia. Ele vai te dar uma resposta que você precisa, amém, igreja? Em nome de Jesus. E a todos nós que precisamos. Eu não consigo pensar em Deus e não me emocionar pelo que Deus tem feito. Deus tem feito maravilhas ao nosso redor, a nosso respeito. Como que nós podemos fechar os nossos olhos diante do que Deus tem feito? Igreja amada do Senhor, não tem como. Aleluia, Jesus. A providência divina está ligada à fidelidade de Deus. Ele é fiel por si só, então Ele cuida daqueles que amam o Senhor. Ele cuida de você. Deus nunca chega atrasado. Ele não chega atrasado. Quem chegamos atrasados somos nós. Nós é que o tempo todo chegamos atrasados e buscamos argumentos até verdadeiros para não servir a Deus. Mas Ele não chega atrasado. Ele não esquece de uma bênção que você precisa.
Ele sempre está com ouvidos abertos a ouvir o teu clamor, o meu clamor, o clamor da igreja. Por isso que nós temos que orar uns pelos outros, igreja amada do Senhor. Por isso que nós temos que orar e agradecer a vitória do irmão, porque a vitória do irmão é a vitória da igreja. A tristeza do irmão tem que ser o motivo de nós orarmos como igreja para alcançarmos a vitória do irmão e da irmã. Não existe vitória de um e perda do outro. Quando um é vitorioso, a igreja é vitoriosa. Quando um está triste ou precisando de ajuda, nós precisamos nos comover e mover em direção ao milagre dessa pessoa, em oração e jejum e misericórdia. A providência de Deus é pessoal, constante e perfeita. Ele não age com a Angélica diferente, igual a mim. Ele age com a Angélica na área que a Angélica precisa. Ele vem na minha vida na área que eu preciso. Ele visita a Samanta na área que ela precisa. Ela visita a Letícia, ele visita a Letícia na área que ela precisa. Ele é pessoal, é personalizado. Ele não dá bênção total. Ele abençoa a igreja no sentido geral. Ele nos dá a salvação para todo aquele que nele crê. Mas a providência específica que você precisa, ele vem a seu favor. Porque ele é pessoal, é um Deus pessoal. Tanto é que no meio dos profetas de Deus, dos reis, cada um tinha uma forma de chamar a Deus. Abba, Pai, o outro Deus Todo-Poderoso, o outro Deus de amor. Porque cada um tem uma forma de intimidade a chegar-se ao seu Pai. Jesus é o acesso ao trono da providência. Guarda isso. Jesus é o acesso ao trono da providência. Não existe mais nada que seja o acesso a você receber as providências de Deus, a não ser crer em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, tire todo tipo de dificuldade de crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Creia em Jesus para que você experimente as maravilhas do Senhor em sua vida. Hebreus 7, 26. Aleluia, Jesus. Oh, Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Hebreus sumiu, provavelmente. Achei. Hebreus 7, 26. Diz o seguinte. Todos acharam? Amém. Pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque ele é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Eu não estou dizendo aqui que ele é um sumo sacerdote como foi Arão, que deveria uma vez por ano ali oferecer sacrifício do cordeiro, mas ele era homem pecador como qualquer um de nós. Eu não estou dizendo outros sumos sacerdotes, que eu não fiz questão de decorar nomes, mas que foram homens fundamentais em seu momento, em sua história. Mas eu estou dizendo aqui do sumo sacerdote, esse eu tenho que conhecer profundamente, que é Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré. Esse sim eu tenho que decorar o nome, eu tenho que saber sobre ele. Eu estou dizendo sobre Jesus que ele é e foi e sempre será santo, inculpável, puro, sem pecado e exaltado. Então nós não estou pedindo para você crer e você confiar, pastora, mas eu já creio em Jesus, já fiz minha confissão diante dos homens. Mas eu estou dizendo aqui de uma crença muito maior do que a confissão pública. Eu estou dizendo aqui de você confiar em todo o seu coração nos momentos da angústia, como foi falado aqui, no momento da tribulação, no momento que você não vê resposta, não vê saída, não sabe o que vai fazer. É nesse momento que o Senhor quer que nós criamos nele. E ele é santo. Então eu estou pedindo para vocês, estou falando a vocês, estou testemunhando a minha vida para você. 51 anos e 19 apenas na ignorância, na presença do Senhor. Eu tenho muitos relatos do que Deus fez e faz e fará na vida daquele que crê nele, igreja. Aleluia, porque ele é santo. Ele não é alguém que tem pecado, que tem alguma forma de nós falarmos mal. Não, ele é santo, ele é perfeito, sem pecado, e doou-se em prol daquele que somos pecadores, doou em prol do pecador. Ele é inculpável, ele não tem culpa.
Ele não precisa de um advogado para defendê-lo, porque ele é o advogado dos advogados, juiz dos juízes. Ele é perfeito, não tem culpa. Ele não carregou sobre si nenhuma culpa, mas carregou sobre si as nossas culpas. Providência de Deus. Ele é puro, completamente puro, sem pecado, imaculado, sem mancha. Não é alguém que precisou de uma convenção humana para saber se deveria ser santo ou não. Ele é santo porque ele é santo, nasceu santo, viveu santo, morreu santo e é santo dos santos, Deus Todo-Poderoso. Ele não precisa da nossa aprovação para ser santo, e nem do nosso voto para ser santo. Ele é santo porque ele é filho de Deus, é o próprio Deus encarnado. Nele se fez todas as coisas. A representação de Deus na terra foi Jesus. Ele não tem pecado, não teve pecado, mas soube entender o pecador. Foi do lado dos pecadores, não do lado da maioria. Salvou aquela mulher do apedrejamento, ficava do lado do leproso, e hoje nós nem queremos ficar de quem está perto de gripe. Já pensou se Jesus viesse hoje? Eu estou gripado, aí Jesus ia te dar um abraço, enquanto a maioria sai fora para não pegar uma gripe, uma covid, sei lá o que é. Jesus, ele não saía perto do leproso, que era uma doença que não tinha cura, e hoje ainda é uma doença gravíssima que temos ali em Betim, uma cidade só de leprosos, que eu já fui visitar. Pessoas sem nariz, um pedaço de orelha, sem orelha, com comido todo o seu joelho. Claro que eu fui visitar pessoas que já tinham passado por uma etapa de não mais transmitir a doença. Mas não tem regresso, não tem como voltar atrás. A perda do nariz, a perda de qualquer outro órgão. E Jesus ficava perto desses leprosos. Quando eu fui lá, eu entendi como Jesus nos ama. Ele andava com os leprosos, ele curava os leprosos, ele ficava perto dos mendigos, cheiro ruim. Ele ficava perto dos cegos, dos ladrões, das prostitutas, de todo tipo, espécie de pecador, do assassino, do traidor. Na última ceia, ele sabia quem era o traidor dele, e ele ficou perto de Judas. Ele sabia das fraquezas de Pedro, das fraquezas de cada um, mas ele continuou nos amando, ele continuou te amando. Esse é o Deus que eu quero anunciar para você, que já foi anunciado através da palavra, tem sido anunciado ao longo dos anos, que esse é o Deus da providência. Em nome de Jesus, a salvação através de Jesus é segura, porque ele não teve pecado. Glória a Deus. É diferente de confiarmos em carros e cavalos, é diferente de confiarmos em homens que outrora foram homens honestos, homens que fizeram bem para a humanidade, generosos, atribuído muitas vezes alguns milagres, mas o milagreiro é Jesus. Aleluia! É fácil confiar em alguém que entregou a sua própria vida. Como que eu não vou confiar em alguém que me amou primeiro antes de me conhecer? Antes de eu conhecer, ele me amou. Ele me amou primeiro com todas as minhas deficiências. Nós estávamos indo por um caminho errado e o Senhor nos resgatou. Teve misericórdia de nós. Falou em nosso coração, quebrantou o nosso coração para crermos nele. E hoje nós temos a convicção, pela fé, no nome do Senhor da vida eterna. Romanos 8, 28. Aleluia, Jesus. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Esse versículo, muitas vezes as pessoas em geral usam, dizendo, todas as coisas cooperam para o bem, então cooperam para mim. Eu quero dizer nesta noite, e essa é uma palavra muitas vezes até confrontadora, de que nós temos que analisar se nós estamos enquadrados nesse versículo. Porque a palavra do Senhor fala, e sabemos que todas as coisas, aí dá para entender geralzão, cooperam juntamente para o bem, dá para entender geralzão, mas aí ele é específico. Daqueles, ele é específico, que amam
a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não está escrito aqui, e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem de todos os seres humanos da terra. Não! Há dois princípios para que tudo coopere para o bem daquele que crê nele. É aquele que crê em Deus e aquele que é chamado segundo o seu propósito. Por isso que eu, igreja amada do Senhor, eu falo com você, tem propósito na sua vida. Não atrase o que Deus tem para fazer na sua vida. Entregue-se ao Senhor, renda-se ao Senhor e fale: Senhor, eu estou aqui. Qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Entregue-se ao Senhor, não volte para trás. Não volte atrás, confie no Senhor, entregue-se a Ele, ame ao Senhor e todas as coisas vão cooperar para a tua vida. Eu não sei qual é a sua necessidade, de quem me ouve, se é a necessidade de ter algum bem, alguma resposta jurídica, até mesmo um bom casamento, a ter filhos, porque eu lutei para ter filhos. Eu pedi ao Senhor filhos, porque eu não consegui engravidar. E o Senhor me deu 2 filhos. Aliás, 3. A menininha está me esperando lá na glória. Porque eu tive uma menininha e morreu dentro da minha barriga. Mas era menininha. Então está lá me esperando na glória. Eu pude ser mãe 3 vezes. Mesmo não podendo a princípio. Então naquela hora a minha necessidade era engravidar. Naquela hora a minha necessidade era ser mãe. Aí vi uma tribulação muito grande, porque eu queria ser mãe, eu não conseguia. Mas como assim, pastor? Quem quer engravidar e não consegue, uma tribulação muito grande. É muito grande, porque a pessoa quer ser mãe, e Deus veio providenciar na minha vida isso. Mas isso tem muitos anos. Tem, mas eu não me esqueço do que Deus fez para mim. Eu não me esqueço do que Deus fez quando eu tinha 19 anos, quando eu conheci o Senhor. Eu não esqueço quando o Senhor me deu 2 filhos. Eu não esqueço de tudo que eu passei, o Senhor me sustentou. E eu cheguei até aqui. Eu não posso esquecer das bênçãos que o Senhor derramou sobre a minha vida, porque um dia eu entreguei minha vida ao Senhor, e a graça e a misericórdia dele foi muito maior do que eu mesma sobre a minha vida. Então nós temos que amar a Deus e deixar ser levados pelo propósito dele. Aí sim todas as coisas vão cooperar a nosso favor. A providência começa com a fé. Assim foi Abraão lá no monte, né? Ele disse aos seus servos: nós iremos, adoraremos e voltaremos. E o seu filho ia ser ali o cordeiro sacrificado. Mas coube ao Senhor trazer a provisão de um cordeiro, e o menino voltou junto com o pai. A providência sustenta no deserto. Está no deserto. Deus sustentou aquele povo com maná e codornizes. Os sapatos não tem até uma música: os sapatos não envelheciam, as roupas não envelheciam. Aquele povo não tinha loja para comprar roupa no deserto 40 anos, e a roupa durava no corpo. Deus mandava maná, Deus mandava chuva, Deus mandava nuvem para cobrir do sol, a chuva para trazer água, Deus mandava brisa no momento de calor, Deus mandava o sol no momento de frio, porque Ele é Deus de providência no deserto. É a providência em meios inesperados. Glória a Deus. Tem um meio inesperado, tem algo inesperado. Confia no Senhor, porque Deus alimentou Elias com os corvos. Glória a Deus. Estude mais o que Deus tem feito com os profetas de Deus. Elias estava fugindo de Jezabel, uma mulher que perseguia homens e mulheres de Deus, e toda a cultura que se dizia ao Deus Todo-Poderoso. E aí Elias fugiu, amando de Deus, para o rio Nabote, se eu não me engano, Nequeri. Você lembra o nome? E ele fugiu lá. É muito nome com ele, eu tenho dificuldade de guardar nome. Mas ele foi para um lugar específico lá. E lá estava vivendo um tempo de deserto, de comida, de seca, próprio porque o próprio Deus estava ali querendo ensinar a dependência de Deus para aquele povo. E enquanto isso, os profetas de Elias, amigos de Elias, perguntaram: como que você está se alimentando? E ele responde: eu estou sendo alimentado pelos corvos. Os corvos traziam comida em seu bico e entregavam na frente de Elias. Como? Se você lê essa passagem, você precisa estudar a Bíblia pensando no cenário do que você está lendo. Porque a gente lê a informação: Elias foi alimentado pelos corvos. Tá que bacana. Não, imagina o corvo sendo comandado pelo Espírito de Deus, indo lá
lá pegando uma comida, voando não sei quantos quilômetros, e levando e depositando aos pés de Elias a comida, e ele indo lá e comendo a comida dada pelos corvos amando de Deus. Começa a ver e ler a palavra, imaginando um cenário, imaginando essa história desenhada. Vai te facilitar o entendimento. E como que Deus providenciou? Deus providencia também o alcance lá no futuro. Foi assim com José podia se achar um derrotado na cisterna ali, levado e vendido como escravo, sendo caluniado, ficando na prisão, mas Deus trouxe providência através ali de um homem. Eu conheço alguém, rei, que já interpretou sonhos, traga ele a mim. Ali o Senhor mudou a história de José e fez ele ser governador. Ele providenciou até mesmo a escravidão para que houvesse um propósito naquela terra. E José do Egito é conhecido até hoje como grande governador e administrador financeiro de todo o Egito. Então a providência alcança o nosso futuro, a providência acompanha a nossa missão, igreja, isso é muito importante. A providência alcança a nossa missão. A nossa missão hoje como igreja é que todos estão nessa missão. Temos aqui a Igreja Batista Torre Forte, nós temos as missões individuais de cada um e a missão coletiva da Igreja Batista Torre Forte. E o Senhor tem dado provisão para essa igreja. Olha as doações que o Senhor tem enviado. Isso é providência de Deus. Providência de Deus, porque se Deus está no barco, Ele providencia todas as coisas. Deus tem providenciado para a Igreja Batista Torre Forte, porque Ele tem propósito nesta igreja. Então Deus, Ele providencia quando você está na missão dEle. Caminhe na missão do Senhor, caminhe em direção à vontade de Deus, e você vai experimentar a providência de Deus e os milagres do Senhor na sua vida, na sua família, trazendo salvação, livramento, proteção, prosperidade e tudo que você precisa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Está isso escrito em multiplicação de pães. Na missão, quando Deus estava ali falando para o povo, Ele precisou alimentar o povo e vieram a multiplicação dos pães. E assim a gente pode acompanhar a história da Bíblia em várias passagens da providência de Deus. Isaías 41, versículo 10. Aleluia. Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a tua mão direita da minha justiça. Glória a Deus. Fala isso olhando no olho do teu irmão e da tua irmã. Fala isso com propriedade. Repete comigo. Por isso, não temas. Não temas. Só um minutinho que eu perdi aqui. Porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita da minha justiça. Você pode aplaudir a Deus por isso? Aleluia! Deus é que te sustenta, te fortaleça. Em nome de Jesus, te fortalece. Tem dúvida, está num momento difícil, chega para o espelho e fala: Deus manda te dizer. Você que está me ouvindo aí pelas redes sociais, se você tem dúvida do que Deus tem feito, chega no espelho e fala: olha, fulana, eu vou falar: olha, Roberta, Deus, Ele te sustenta no momento da dificuldade. Fala para a tua alma, quieta-te, porque Deus está no comando. Chega para o espelho, dá um de doido mesmo e fala: olha só, para de ser teimosa, porque Deus é comigo. Deus é com você, Roberta. Deus é com você, Eni. Deus é com você, Letícia, Reinaldo, Lázaro, Carla, você que me ouve, Juliana, Samanta, Ezequiel. Deus é contigo, Isabel. Deus é contigo, seu Júlio, Angélica, Keila, Estevão, Isadora, Priscila, Diego, Thaís e todo aquele que nele crê. Deus é contigo. Aleluia. A providência se manifesta no suprimento, na proteção, na direção e no controle soberano. Está sem saber aonde vai, não sei qual direção. Achei interessante, ontem a Carla falou sobre isso. Ela foi parar no lugar e falou: Deus me dá a direção. Ela chegou aqui rapidinho, ela orou, Deus respondeu rapidinho. Ela estava distraída e aí foi parar lá embaixo e Deus, onde que eu estou? E chegou aqui na hora de canto ontem no sábado. Deus, Ele nos direciona. É simples esse exemplo, mas é verdadeiro. Deus direciona nas mínimas coisas e nas grandes coisas. Então, não
precise pensar que podemos perder o GPS, se caso lá os Estados Unidos tirem de nós, porque nós não perdemos o direcionador, que é Jesus. Né? Deus vai nos direcionar a chegar naquele lugar certo, na hora certa. Salmo 37, versículo 25. Aleluia, Jesus, eu já estou encerrando. Este é o penúltimo versículo que eu vou dizer hoje. Aleluia. Salmo 37, versículo 25 diz: fui jovem e já estou velho, e nunca vi um justo abandonado e nem sua descendência mendigar o pão. Quando você resolve, quando você escolhe depender de Deus, porque Deus, Ele te ama, você escolhe depender ou você escolhe fazer com as suas próprias vontades e forças? Quando você escolhe depender de Deus, o salmista está dizendo: fui jovem e já estou velho e nunca vi um justo mendigar pão e não sua descendência. Então, quando você faz boas escolhas, não é só a sua geração que é abençoada, não é só a sua vida nesta geração que é abençoada, mas a sua posteridade. Os seus filhos, netos são abençoados pela misericórdia e graça de Deus, porque o salmista está dizendo que ele nunca viu um justo mendigar pão e nem seus filhos, nem sua descendência, filhos, netos, bisnetos. Então escolha servir ao Senhor, para que os seus filhos experimentem a misericórdia e a graça do Senhor através de Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Muitas vezes o que acontece é que nos falta a providência divina, mas as consequências são das nossas escolhas. Nós achamos que está faltando a providência de Deus, mas não é a providência de Deus que está faltando, é o fruto das nossas escolhas. E aí a gente coloca a culpa em Deus. Deus não me respondeu. Deus não, você escolheu um caminho que não pediu a Deus direção primeiro. Foi falado aqui. A irmã relatou: eu tomei uma atitude sem orar primeiro, e aí depois veio uma consequência. Deus teve misericórdia e graça porque ela é serva do Senhor, e assim o Senhor tem misericórdia e graça em nossa vida. Mas possamos e devemos orar antes de qualquer decisão, porque Ele nos traz direção. E o último versículo, Lamentações 3:22, diz o seguinte: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Glória a Deus. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Sabe por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus da providência.